Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Poupança premiada, o maior show de prêmios. São 4,2 milhões em prêmios que o Sicredi oferece para você. A gente vai falar hoje de como é que está essa vida louca da cidade, a mobilidade urbana, o transporte, o trânsito de uma maneira geral, porque a gente vê muita gente reclamando muitas vezes de coisas que não sabe por que está reclamando. Eu mesmo, aqui em off conversando, tem muita coisa que eu não tenho conhecimento. A gente não tem. E não dá para a gente saber tudo, né? Eu venho sempre dizendo aqui, a gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem obrigação de se informar. Está aqui comigo hoje o Claudinei Galinho, que é o secretário de Transportes e Mobilidade Urbano e também é presidente do PRD de Suzano, da Prefeitura de Suzano, que ele é o secretário. Eu quero agradecer. Galinho, obrigado, viu? Obrigado. Feliz de você estar aqui. Nossa, a felicidade é muito maior minha poder estar aqui contigo. É um grande parceiro, um grande amigo da nossa cidade de Suzano de sempre. E também poder esclarecer a tudo que puder sobre a nossa cidade, sobre o trânsito. Eu estava presente. Que me for perguntado. Presente no casamento dele com a Renata. Já tem quantos anos? Foi dia 29 de setembro de 2012. 2012. Nós já morávamos juntos, né? Já tinha minha filha, minha filha nasceu. Mas oficialmente nós casamos em 2012, dia 29 de setembro, verdade. Muito nos honrou a presença. Verdade. Meu Deus do céu. A gente está falando de o trânsito, né? Que às vezes a cidade vai crescendo, a gente sabe, desordenadamente, né, Galo? E são muitos veículos para uma cidade que é do mesmo tamanho, né? A cidade as ruas não alargaram. É difícil resolver essa questão. Nós temos um trânsito aí, um tanto quanto complexo. Não adianta a gente falar que é o melhor trânsito do mundo. Gostaríamos que fosse, né? Adoraríamos. Mas hoje nós contamos com 184 mil, um pouquinho mais de 700 e alguma coisa, veículos registrados na nossa cidade. Então, 184 mil registrados, só os de Suzano. Muito embora, às vezes, vem de fora, de Suzano também está fora, trabalhando, viajando. Então, é uma média de carros que nós temos hoje, oficialmente, pelo sistema do Infociga, registrado em Suzano. 184.700 veículos. É carro pra caramba, hein? Não é brincadeira, não. Ele cresceu nos últimos anos. A cidade teve um crescimento enorme, né? Então, até o ano de 2010, nós tínhamos 82 mil veículos. Passou aí 15 anos, você vê que foi mais que o dobro, então uma quantidade muito grande. Quando eu falo carros, ele engloba carro pequeno, carro grande, motos, caminhões, trator também engloba nessa pesquisa, nesse cômputo. Então, o total de veículos automotores, digamos assim, nome mais técnico, 184.700. Você está nessa vida pública já oficialmente há quantos anos? Eu comecei a trabalhar na vida pública em 1982. 82. Em 82 eu comecei na vida pública, eu fui funcionário da Prefeitura de Suzano em 82, até 85 para 86. Aí eu prestei concurso no Estado, ali eu fiquei até 2012 e depois voltei para a Prefeitura. Mas trabalho desde os meus 13 anos de idade, então eu comecei a trabalhar em 1978. Eu já tenho aí pouco mais de 46 anos de carteira assinada, digamos assim, né? Já podia... Não pode aposentar ainda. Eu já aposentei. Na polícia eu aposentei em 2012, né? E continuo trabalhando, né? Em 2012, eu aposentei na polícia, que na polícia, naquela ocasião, não tinha mudança da lei ainda, você teria que ter 20 anos de polícia e 10 anos fora. Eu, como já tinha aí 26 anos de polícia e já tinha alguns anos fora, né? Tinha 8 anos fora, eu tinha dado 32, eu me aposentei com 47 anos. E depois voltei a trabalhar, já depois de 6 meses na Prefeitura em 2013, e estou aí até hoje nessa empreitada. Igualmente a Cíntia Lira, que teve aqui, a administração, que eu falei que a Cíntia foi a única mulher que atravessou 3 gestões de prefeitos, você também. Paulo Tokuzumi, Rodrigo Axuxa e agora Pedro Ishi. Eu comecei com o Paulo Tokuzumi em 2013,
Meados para o final de janeiro, passei pela gestão dele, depois as duas gestões do Rodrigo, né? E agora na gestão do Pedro Wisch. E virão outras gestões, aí o Galinho vai estar lá. Aí, eu sempre falo que o futuro a Deus pertence, né? Então a gente não pode... Você também já foi secretário de Educação? Já fiquei eu passei pela Secretaria de Educação em 2016, de início de fevereiro, digamos assim, até dezembro, acumulando também com o trânsito naquela ocasião. Eu fui também secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Social em 2017, no início do governo do Rodrigo. Fui secretário de Governo também. Também governo? Secretário de Governo. E também fui secretário de Governo de Ferraz de Vasconcelos por 5 meses. Foi nesse período que eu deixei Suzano e voltei. Quem que era a gestão? Era José Biruta. Biruta? Isso. Biruta passou por lá também. As pessoas reclamam muito de buraco, né? A gente sabe que quando o Rodrigo Achiuchi assumiu aqui, a coisa estava um pouco complicada de buraco, né? Melhorou bastante, mas também é um eterno problema isso. O tapa-buraco, na verdade, que a gente tem na nossa cidade, ele não é competência do trânsito. Ele pela nossa lei, ele é competência de Secretaria de Obras. Como já em 2018 para 2019, eu voltei para o trânsito e naquela época o orçamento nosso teve uma sobra, um superávit, digamos assim. E esse superávit a gente usou para o tapa-buraco para tentar dar uma melhora. E então o trânsito vem em apoio à Secretaria de Obras. Então até hoje a gente tem custeado parte desse tapa-buraco pelo trânsito. Então por isso que é o trânsito hoje que tem feito o tapa-buraco na cidade. Até em toda a cidade a gente sabe que não. Mas a gente tem de forma incansável buscado mais recursos, tanto o nosso prefeito Pedro Wisch, como também o trânsito, também o Samuel, que é de obra. Então em conjunto tem tentado fazer isso, porque eu entendo que um buraco que não exista, a probabilidade de um acidente é muito menor. E como o trânsito trabalha em busca de diminuição de acidentes, principalmente com vítimas, então eu acho que esse é um dos fatores que nos leva a fazer também essa ação. Sim. Outra questão é a acessibilidade. A gente percebe também que no centro da cidade houve um aumento muito grande das rampas de acesso, que em off também, eu não sabia, você me disse que também não é da alçada da sua secretaria. A lei determina que o trânsito realize projetos. Onde deve ter a rampa? Deve ter a rampa, de que forma deve ser, seguindo as normativas. Por isso nós contamos hoje no trânsito com 2 engenheiros, fazem essa parte, dentre todos os outros serviços que incorporam a Secretaria de Trânsito, de sinalização, vertical, horizontal. Então também é competência deles projetarem para que tenha essas rampas no local e possa dar uma mobilidade melhor a todos os usuários da nossa cidade. Mas em dado momento, conversando com o nosso saudoso e sempre prefeito Rodrigo Achiuchi, falei, Rodrigo, trânsito vai ter uma verba sobrando aqui, podemos fazer um pouco de acessibilidade para ajudar também a Secretaria de Obras, que é a competência pela lei municipal. Ele falou, seria ótimo se vocês fizessem isso. Então nós começamos a fazer. Hoje a cidade já conta aí com quase 600 rampas. Não é o suficiente, claro que não. É o mínimo que a gente tem aí, principalmente na malha central. E dessas 600, pouco mais de 400 foram também custeadas pelo o dinheiro do trânsito e desenvolvida pelo trânsito. E a gente tem, pouco a pouco, dado essa continuidade para que dia a dia a gente tenha uma cidade melhor, principalmente para aquelas pessoas que necessitam e que têm uma baixa mobilidade. A gente reclama muito que no meio das calçadas existem árvores, muitas vezes, que detonam a calçada, não dá para passar com um carrinho de bebê, idoso cai, se machuca, porque também a árvore foi plantada num momento que não tinha esse olhar. Lá atrás, 40, 50, não tinha esse olhar, Galo. 5 a 6 décadas começou esse plantio de árvore, lógico que é muito bom para o meio ambiente. Maravilhoso, Estevão Galvão lá atrás fez, foi maravilhoso, arborizou a cidade. Só que o que acontece? Hoje você tem muitas árvores na cidade que você levanta a calçada e você prejudica a mobilidade. Eu tenho vários amigos que reclamam, que já caíram. Já sofreram quedas aí que deu até sequelas para familiares dele. Isso mesmo. Então isso é muito ruim. Mas a gente tem trabalhado incansavelmente, tanto o meio ambiente quanto o trânsito, o Samuel também, para que a gente pouco a pouco tenha... vamos ganhando espaço para que isso vai, aos poucos, tira uma árvore daqui, planta 2 ali de forma hoje correta. Porque naquela ocasião era correto esse plantio. Hoje já não é mais. Não é mais. Hoje você vai fazer um plantio de uma árvore que tenha poucas raízes, ela vai para o fundo, não se aflore. Não tinha esse cuidado. Exatamente. Houve o quê?
uma evolução e a gente tem que acompanhar essa evolução e achar novos métodos para essas árvores, sem prejudicar o meio ambiente e também que dê mobilidade total às pessoas que transitam. Para arrancar uma árvore hoje é um parto, né? Para você tirar uma árvore do meio do caminho. Vai ter uma pessoa que vai ligar para alguém e falar assim, olha, eu caí aqui porque a árvore está soltando a raiz. Mas quando eu for arrancar essa árvore, me desculpe, vai ter 100 pessoas denunciando que estão arrancando uma árvore, degradando o meio ambiente. Agora, sempre atrás de extrair essa árvore, suprimir essa árvore, vai ter um projeto. Esse projeto, com certeza, foi o plantio de mais 2, 3, para que a gente aí preserve o meio ambiente, que é o que a gente tanto precisa também. Também preservar o meio ambiente, eu concordo plenamente com isso. Central de Controle Operacional Semafórico. Que nome complicado, né? Olha, complicado, mas a gente tem... É um setor que nós criamos, não existia em Suzano, nem no trânsito, não. Nós fizemos hoje... Suzano é uma cidade que conta com muitos semáforos. Então, nós temos hoje 74 semáforos no total. Nós temos aí 49 pontos e temos aí 25 interligados, que a gente chama de semáforo duplo. Por exemplo, ali em frente à nossa prefeitura, você tem um semáforo que ele abre ao mesmo tempo para que você tenha aí uma mobilidade melhor ainda, já que é tão complexo em Suzano, você pelo menos nisso você melhora. Então nós temos aí 49 semáforos que são de Suzano e total 74, porque alguns são interligados um no outro. A semafórica, ela consegue hoje, dos 74, quase não, 51, eles são hoje monitorados. Então essa semafórica vai ficar uma pessoa o dia inteiro, ela vai conseguir saber se o semáforo está desligado, se ele está ligado, se ele teve um furto de fio, se ele teve uma queda de energia. Por quê? Porque ele tem uma câmera dentro desse semáforo. Então, se o fio não está lá, e não houve mais o fio, é porque alguém furtou. Ou um caminhão quebrou, ele está no chão. Essa câmera que está lá, ela mostra os veículos? Não, alguns semáforos sim. Aí já são. Você tem, por exemplo, o semáforo ali da Edmilson Rodrigues, que é no Miguel Bar, onde houve um acidente com vítimas fatais. Lá sim, existe uma câmera que mostra o veículo. Se ele passar com a velocidade incompatível, se ele passar no vermelho, ele automaticamente vai ser autuado pelo agente que estiver nessa câmera. Então, esse sim. Então, alguns pontos mostram. A gente não precisa estar no local. Não, câmera... é uma câmera fotográfica, é uma câmera de monitoramento fotográfico. Tá. Outro ponto é o Jardim Natal, também é a mesma coisa. Então, alguns pontos você tem dessa forma. Os outros não, ele vai nos mostrar por quê. Vou imaginar, Ju, nós estamos aqui na Malha Central, onde é a sede do trânsito, José Correia Gonçalves, 152. Imagina que o caminhão está lá aguardando um chamado para arrumar um semáforo que deu um problema. Aí esse semáforo é lá na Zona Norte, lá na Rua Jaguari, ali, vamos dizer assim. Ele, para chegar lá, ele vai levar no mínimo 20 minutos, se não pegar o horário de pico, levar até mais, porque são 15, 16 quilômetros, é um caminhão de grande porte. Se você tiver ele interligado ao nosso sistema como é hoje, imagina que o semáforo deu uma queda de energia. É só, a gente chama reset. Reset é resetar. É você desligar o semáforo, deixar ele 17 segundos desligado, ligar novamente. Se for uma queda de energia, a energia voltou, ele vai voltar ao normal, com um simples toque no meu celular ou também na semafórica, onde está o agente lá no período até das 6 da manhã às 20 horas da noite, fazendo esse trabalho. Então você consegue ter uma agilidade, já com o trânsito tão complexo que você tem, você vai conseguir agilizar esse trânsito, porque um semáforo quebrou, aí ninguém sabe qual é o seu tempo de passar. Aí há os acidentes, há as reclamações, então você consegue fazer isso. Então, era de suma importância nisso. Vamos imaginar que houve durante a madrugada um furto de fio, que nós tivemos aí um período que acontecia muito isso. Esse furto de fio, você consegue, o fio está quebrado lá no chão. E cadê o restante do fio? Não está, levaram. Algum delinquente, infelizmente, levou para descascar ele, comprar droga, o malfeitor usar de forma irregular e praticar um incidente penal. Então, você já destaca o caminhão, já com a fiação, já com tudo, e vai pôr um fio novo lá e pôr ele para funcionar novamente. Então, a semafórica ajudou bastante. Além de câmeras que a gente tem em algumas semafóricas principais. Então, nós temos muitos acidentes que ocorrem na cidade, alguns acidentes que ocorrem na cidade, que você consegue saber quem foi o causador. Então, até para você instruir um inquérito policial depois, ou até uma possível ação judicial, principalmente quando tem vítimas, você sabe quem foi o causador, porque ele registrou aquele local do acidente na semafórica. E isso vale como prova? Sendo mandado de forma oficial, seja para a delegacia, para o delegado de polícia
que é competente a receber isso, ou se for um pedido do judiciário, sim, ele vale como prova. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos um acidente, muito embora ele não teve vítima, a pessoa nesse final de semana, sexta para o sábado, 4h15 da manhã, ela entrou ali no final da glicéria direita, sentido Mogi, e ela acho que se perdeu o problema aí do motorista, né? Inúmeros problemas que a gente tem aí de imprudência, imperícia e negligência, e ele entrou pela contramão ali, pegou um caminhão de frente, o veículo que veio atrás, que não tinha nada a ver com o acidente, também aí teve avarias. Então, foi um acidente que foi causado e o semáforo conseguiu, de certa forma, conseguiu detectar quem foi o causador daquele acidente. Então, possivelmente vai ter uma ação desse caminhão, também do outro veículo que foi envolvido, e certamente vai mostrar quem foi o causador desse acidente. Muito embora, por felicidade, não houve sequelas, né? Galinho, outra coisa também, a sinalização, muitas vezes a gente vê a pintura em cima das lombadas, a pintura, isso é responsabilidade de quem? É total do trânsito. Total. A gente fala trânsito, muito embora é Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Mas se você fala transporte, da gente. vai falar, vocês cuidam só de quem? De ônibus. De ônibus, de transporte complementar, de táxi, de van escolar. Por que mudaram o nome da secretaria? Para mim, o nome correto seria Secretaria de Trânsito. É porque quando você fala em trânsito, você não engloba transporte, né? E você respondia pelo transporte também. E transporte você engloba tudo, né? Você engloba veículos, né? Então, por isso que na ocasião, foi mudado no ano de 2017. Foi. A lei foi em 2017, houve essa mudança. Mas aí é só a nomenclatura que muda, que costumeiramente a gente fala em trânsito, nome à cabeça da gente. Se alguém perguntar, o Galo trabalha onde? Aí você fala no transporte. Não. Ele trabalha no trânsito, no trânsito. Mas isso é total responsabilidade, tanto qualquer sinalização vertical, horizontal, semafórica, isso é toda a responsabilidade integral do trânsito da cidade, que é o transporte. Tem que ter sinalização. Tem. Na verdade, é o que nos leva a ter um número menor de acidentes. Só para você ter uma base, falando rapidamente, se me permite, no ano de 2019, a ONU 2030 iniciou aquele projeto. Vamos diminuir, nos próximos 10 anos, 50% das vítimas fatais de acidente de trânsito. Então, em 2019, a gente começou um projeto muito forte com isso. Eu, o prefeito Rodrigo, toda a nossa equipe de trânsito. Então, nós conseguimos, no ano 2020, em 2019, nós tivemos 32 acidentes de trânsito em Suzano com vítimas fatais, em toda a cidade, em um ano. Já em 20, nós tivemos, caiu de 32 para 29. Em 21, quando aquilo deu força mesmo, nós caímos para 13. Infelizmente, eu falo. Quando falo, mas ainda teve 13 mortes. Infelizmente, eu queria que fosse 0, né? Mas você vê que já alcançamos o 2030 no segundo ano de projeto. Hoje a gente subiu um pouquinho nos últimos anos, deve fechar esse ano aí, pelas estatísticas que nos mostram, em 16, 17. Infelizmente, esse eu sempre ano falo. De 2025. 25. Mas a gente aumentou muito o número de mortes de motociclistas. Então, até pelo fato dessas motos que ficam nos bairros, principalmente, se concentram e faz aquelas exibições de moto, sem capacete. Então, nós já tivemos várias sequelas graves e várias mortes, já 2 no ano de 2025, desse pessoal que fazia essas manobras bruscas, essas exibições de motos sem capacete, bate, já cai. Felizmente, fatal. A queda, quando não é fatal, deixa uma sequela muito grande. Então, isso aumentou bastante esse ano por conta das motociclistas. E não foi só em Suzano, tá? Esse é um número que você vê de forma nacional e até mesmo mundial. Eu sou da época que a gente não podia... O Galo é mais novinho que eu, mas também deve lembrar. A gente não podia andar de moto sem casaco de couro, não andava... Era uma coisa obrigatória, né? Hoje você vê de camiseta, de chinelo, de shorts, essas bicicletas com o que é isso na cidade? Com motor atrapalhando a vida, na contramão. Na verdade, isso é um problema de cultura. De chinelo já é proibido e causa multa. Causa multa? Causa multa, chinelo sim. Tá vendo? É o calçado que não esteja fechado, seja no veículo ou na moto. Pode dirigir descalço. Descalço pode, porque eles entendem que o veículo que não está devidamente fechado, ele pode deslizar no freio, enroscar. Então, o chinelo e ocorre muito acidente por conta do chinelo. Então, o descalço não, porque você está com o pé liso, não há problema. Eu gosto de dirigir descalço. Agora, na moto também você não pode dirigir de chinelo. Mas isso aí acho que é um problema mais que a gente tinha que, aos poucos, de cultura, além de dar a infração de trânsito, você tinha que ter a gente tem feito bastante campanha nesse sentido, a gente
para em um mês as motos, no outro os caminhões. É naqueles meses que são mais voltados as campanhas daquele certo tipo de veículo. Tem lá o dia do motoqueiro, você faz isso, no dia do caminhoneiro. Você tem agora, em setembro, nós temos os grandes eventos aí para acontecer na cidade também, que é o mês aí do trânsito, que é 22 a 29, então, nacional. Então, essas campanhas são feitas de forma periódicas, né? Agora, isso é cultura, porque você vê, ó, se você andar na Europa, por exemplo, a Alemanha ela tem muito pouca moto. Então, até porque lá é muito frio, então, quando cai a neve, o gelo, você não consegue andar de moto. Mas eu digo para você, e por que você não tem muita moto lá? Por causa do frio. Mas você tem muita bicicleta. No verão da Alemanha, se você vê, eles utilizam por demais as bicicletas. E nenhuma criança, nenhum adulto sai de casa sem capacete, sem luva, sem joelheira e sem as cotoveleiras para andar de bicicleta. Não estou nem falando de moto. E moto, então, nem se fala. Então, é cultura. Exigem só na Alemanha que tenha o capacete. Eles vão muito mais além. A cultura deles, para não acontecer acidente, eles ensinam as crianças já que é obrigado. Quer passar de bicicleta na rua? Quero. Lá você tem muita ciclovia e tudo mais, então isso facilita bastante, né? Que é o que a gente tem tentado implantar na nossa cidade e no nosso Brasil, né? Mas essas bicicletas não é proibido? A motocicleta motorizada é proibida. Bicicleta. Ela, na verdade, ainda a lei ela foi ainda pouco omissa. Não está clara? Não, a partir de dezembro já está sancionado que a partir de dezembro haverá apreensões desses veículos, dessas motos elétricas e também essa bicicleta. Porque ele se torna um veículo... Muito embora se torne um veículo automotor, mas ele tem menos de 49 cilindradas. Ele tem 49 cilindradas, que é menos de 50. E a lei falava antigamente em 50 cilindradas. 50 cilindradas. Então, hoje já não mais. Com a nova legislação aí do CONTRAN, houve algumas mudanças, alterações. A partir de dezembro para janeiro começa a ter muitas apreensões, principalmente pela Polícia Militar. Nossa Senhora, olha aqui. Chegamos ao fim, ficaria mais horas aqui. Sicredi está oferecendo uma geladinha, você ainda toma? Bem pouco, mas quando é possível eu tomo sim. Como bem pouco? A idade vai chegando, a gente vai diminuindo a bebida, a comida, a bebida, né? Eu sou um idoso hoje, né, Gil? Eu já sou idoso. Você ainda não é. Eu tenho 61. Você fez um dia 27? Eu fiz 61, dia 27 agora, eu completei 61 anos. 61? 61. Eu tô na frente ainda. Eu ainda já sou idoso, né? Então eu tenho que me conter com essas coisas. Eu né? tenho carteirinha de idoso, você sabe. Você fez. Aqui eu tenho até um abridorzinho aqui. Mas na primeira oportunidade eu vou usar esse copo sim, pode ter certeza, viu? Pode ser água gelada também, que o Sicredi está oferecendo. Obrigado, Sicredi, pelo mimo, pela lembrança. Não precisa muito ser feliz. Só cerveja, pode ser, né, Fabio? Pode ser água geladinha também, um suquinho. E o Brandão mandou aqui, ó, Senche Brasil, presenteando também o Claudinei Galinho, que é o nosso secretário de trânsito aqui da cidade, com as guloseimas, que eu acho que isso aqui você também gosta, a Renata gosta. Eu adoro. Comida oriental, tem guiosa, Se me permite mandar um forte abraço pro Brandão, uma pessoa que eu admiro muito. A gente tem muita amizade também. Obrigado, Brandão. É uma pessoa que gosta muito da cidade de Suzano e gosta muito de ajudar pessoas. O Brandão é uma pessoa diferenciada no nosso convívio. Tenha certeza disso. Galinho, eu queria te agradecer muito, desejar sucesso, muitos e muitos mais anos à frente aí do trânsito na cidade. Você que já tem uma história sacramentada na cidade, que faz com categoria tudo aquilo que se propõe a fazer, comanda com categoria, que é muito difícil, sabe delegar, e a gente sabe que isso é tão difícil nos dias de hoje, já passou por várias secretarias. Obrigado por ter estado aqui, sucesso para você. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, tanto aqui contigo como lá no trânsito. Queria aí, se me permitisse, dizer o endereço, o telefone do trânsito. O trânsito hoje está localizado aqui na rua José Correia Gonçalves, 152, na Vila Costa, Suzano. José Correia Gonçalves, 152, Vila Costa, Suzano. Nosso telefone de contato é o 4746-1166, 4746-1166. Dizer que os cartões dos idosos e das pessoas com baixa mobilidade, dos PCD, os deficientes físicos, podem ser também por telefone serem renovados e também constituída a primeira emissão, e ele será entregue na sua casa, se assim você preferir. É só nos ligar lá, a gente toma todas essas providências. Esse é um serviço exclusivo do Trânsito de Suzano. Na nossa região e no estado eu ainda não vi, mas a gente tem feito. Muito embora hoje você já tenha um cartão digital também. Também mas tem. O cartão emitido pelo Trânsito da cidade já...
Pelo 5º ano, desde que começou a pandemia, nós entregamos nas casas. E é um vale serviço na do outra trânsito. cidade? Se eu parar na outra cidade? Sim, importante. Tem que respeitar. O cartão do idoso, ele é uma lei federal, então ele vale no Brasil. O que tem que se atentar, se for o cartão para um estacionamento rotativo, você tem que ver a lei da cidade, se ele cobra ou não a emissão, o pagamento de zona azul. Suzano é isento, Mogi é isento. A nossa região, quase todas as cidades são isentas. É isenta? É isenta. Você, por exemplo, se você é idoso. Eu sou. Na vaga do idoso, você paga a zona azul? Eu pago. Não. Eu ponho. Não. Eu ponho. Ô, Gil. Lógico que eu ponho. Tem aqui o aplicativo. O meu aqui amigo no Gil tele- tá com muito dinheiro, tá querendo gastar. Só para esclarecer isso aí, se me dá esse... Tá vendo? Tá vendo? Olha, o cartão do idoso, ele tem que ser colocado na vaga destinada ao idoso e não paga qualquer taxa de zona azul. O do deficiente é a mesma coisa. Não sabia. Outra cidade da nossa região também é assim. Então, isso é a lei municipal que diz isenção a cartão de idoso e deficiente. Suzano tem essa isenção. Eu achava que só a vaga que era privilegiada. Você não pode parar. Por exemplo, se você, o idoso, parar numa vaga que não é destinada ao idoso, aí você vai ter que pagar a zona azul. Isso eu Mas na ponho. sua vaga, Eu você ponho, tem... pago em todas. Nessa vaga você tem duas Não vou coisas. pagar mais. Primeiro, isenção e segundo, exclusividade, porque você é idoso. Que delícia ser Você tem as duas coisas. Não é? Essa lei é uma lei federal, vale em qualquer lugar do Brasil, mas o pagamento você tem que ver o que diz a lei municipal. Vou dar um exemplo para você. Bertioga, você tem exclusividade da vaga do idoso, mas você paga a vaga do idoso, a zona azul. E não é barato, que eu paguei outro dia lá, viu? Eu não achava local de estacionar, eu estacionei no direito que a vida me concedeu aos 61 anos, com mais de 60 a mais, mas eu paguei um valor alto de zona azul lá. Somos 60 a mais com muito Fiquei triste com o valor alto e ter que pagar, porque eu não gosto de gastar o dinheiro com isso. Obrigado, Galinho. Sucesso. Gratidão. Pra você, viu? E estamos sempre aí no que precisar, disponha sempre da gente. E quem precisar do trânsito, nós estamos lá à disposição, trabalhamos sempre de porta aberta para o melhor da população de Suzano, Gil. Te agradeço. Tchau, Obrigado. tchau.